A Câmara e o Senado aprovaram a medida provisória que criou a política de preços mínimos. A medida permite que a Agência Nacional de Transportes Terrestres defina um valor mínimo para o frete no transporte de cargas. A tabela terá validade em território nacional e deverá refletir os custos operacionais totais do transporte, com prioridade para o óleo diesel e os pedágios. O tabelamento do frete foi uma das medidas negociadas pelo governo com os caminhoneiros para acabar com a greve da categoria, que provocou uma crise de desabastecimento no país em maio. Porém, apesar de aprovada, essa e outras medidas ainda serão discutidas no Supremo Tribunal Federal, com a presença de representantes da indústria do agronegócio e também com os caminhoneiros, para chegar a um acordo final das MPs. Quem vai coordenar essa reunião será o ministro Luiz Fux. O analista técnico do sistema FamaSul, Luiz Gama, explica as consequências da greve para o mercado de grãos. A greve, sem dúvida, foi um momento de paralisação e aí nós tivemos repercussão tanto nos grãos quanto nas proteínas também, quanto na pecuária. No caso dos grãos, houve paralisação nas exportações, houve a paralisação das remessas à indústria, principalmente da proteína de suínos e aves, que deixou de receber esses produtos, e tivemos aquelas mortandades, tudo que foi bem repercutido, né? O mercado como um todo é afetado. Luiz afirma que o aumento na porcentagem do frete afetou negativamente as exportações e o produtor também acaba sofrendo com essa alta. No caso do destino exportação, houve um aumento médio de 22%. E no caso do frete de retorno, que é aquele frete que traz os insumos, principalmente adubo e fertilizante, houve um aumento de mais de 100%. E isso, sem dúvida, vai impactar no custo de produção. 60% do custo operacional total é com esses insumos e o produtor está numa condição em que ele é tomador de preço, ou seja, o preço está dado e ele vai ter apenas esse aumento de custo. A pecuária também sofreu consequências devido à greve dos caminhoneiros. Para o médico veterinário e responsável por uma empresa de nutrição animal, Luiz Roberto Silveira Maia, o episódio só trouxe reflexos negativos aos setores. A gente tem fazendeiros que usam ração o gado, tem que engordar, se deixar de dar emagrece. Foi uma dificuldade danada entregar, porque os caminhões não poderiam passar. Conseguimos, às vezes, a gente que conhece bem o estado, burlar um pouco os piquetes dos caminhoneiros, passando por umas estradas ruins, tal, andava uma fazenda a 150 km, talvez se a gente tivesse que andar 80 km a mais para poder atender. Então esse foi um reflexo bem negativo. Luiz Roberto afirma que o tabelamento do frete dificultou a atual situação pós-greve e quem paga a conta é o pecuarista. Eu acho que o governo, mais uma vez, no final ele precisava fazer um pontinho para atrapalhar mais ainda, né? Não calcularam direito o índice do preço mínimo e hoje o frete, vamos supor, se eu pagava 11 mil frete, num conhecimento de frete, hoje é 21. Quase que dobrou, se não falar que dobrou. Então, aí inviabilizou tudo. Agora, inviabilizou a gente nesse sentido. Quer dizer, quem está pagando a conta? É o consumidor final, é o pecuarista. Que a gente teve que subir os produtos, porque se a gente tem essa despesa aumentada, eu tenho que repassar para alguém. E o final da ponta é o pecuarista. Então, lógico que atrapalhou bastante. Numa época que a arroba do boi não melhora, abaixou, quer dizer, quase que se for computar, pelo menos os pecuaristas falam que não está fechando a conta. Não fecha a conta, quer dizer, o boi de 145 era o ano passado, ou chegou a vender a 126, abaixou tudo isso e os insumos subindo, certo? Então, a gente trabalhava mais aqui no sentido de tentar ajudar o pecuarista, não repassar tudo o que repassou para a gente, porque a gente também é parceiro, o pecuarista é parceiro da gente, a gente teve que diminuir a margem de lucro para poder vender e também para não matar o pecuarista, que é ele que me sustenta a vida inteira, ele é minha galinha de ovos. O diretor da filial de um frigorífico de Mato Grosso do Sul, Sérgio Capucci, relata que a greve dos caminhoneiros deixou o setor numa situação delicada. A matéria-prima que o frigorífico trabalha é um animal vivo, né? Então a gente trabalha com a transformação dessa mercadoria para ter a carne, que é um produto perecível também. Então foi um momento muito delicado. Nós tínhamos que
trazer o boi da fazenda, e aí muitas vezes os caminhões estavam lá, não conseguia transportar essa mercadoria, e quando chegava no frigorífico, você fazia o abate dele e você não conseguia escoar essa mercadoria. Então ficava com as mercadorias paradas nas câmaras frias, sem poder sair, e as mercadorias que estavam em trânsito ficaram paradas nas barreiras, e isso, pelo prazo que se estendeu muito, houve aí uma apreensão com o perigo delas estragarem. Embora os caminhões tenham os equipamentos refrigerados, mas mesmo assim ela não está preparada para aguentar muito tempo. Sérgio afirma que, devido ao extenso tempo de parada dos caminhoneiros, houve uma perda significativa de 20% para o setor. Mas não tem como recuperar, né? Vai ter que absorver trabalhando aí o resto do mês para tentar absorver.